Boa noite, Léo, Marcelo, Dalto, boa noite a toda a equipe do INAP, as pessoas aqui presentes e do Zoom também. Primeiro é uma alegria e satisfação estar revendo aqui os colegas e amigos presencialmente, né, com todos os protocolos de segurança e esperando que a gente possa estar voltando aí com as palestras e treinamentos presenciais em breve também. Bom, como o Léo falou, né, eu também fiz transição de carreira. Não é fácil, né? Eu acho que essa é algo bem óbvio, que não é fácil, mas cabe sim, primeiro, você ter um foco, ter um objetivo, uma meta clara do que você quer. Então, desde muito cedo, desde quando eu fiz a minha primeira formação de PNL, eu percebi eu gosto de ensinar, gosto de estar em sala de aula e gosto de interagir com pessoas. Então, uma das possibilidades era eu trabalhar com aula, com atendimento, com treinamento, com workshops, oficinas, tudo que tem a ver mais voltado para essa área de desenvolvimento humano, né? Então, eu acredito que, no meu caso, se serve, né, como apenas um exemplo, foi essa determinação do que você quer. E aí se preparar para isso. Ainda trabalhando em empresa, em organização, mas se preparando para isso, lendo, estudando, se capacitando, fazendo os treinamentos ou cursos que você quer para aquela área, né? Então, primeiro o que você quer, segundo, se preparar para aquilo, em termos de conhecimento, de habilidade, competência ou experiência, ou até mesmo currículo, né? E aí, a partir daí, você fazer um planejamento para essa sua transição. Então, eu tinha algo muito claro na cabeça, que em 5 anos, eu comecei o planejamento 5 anos antes da transição, na cabeça estava muito claro que em 5 anos eu iria fazer essa transição 100%. E nos 2 últimos anos, eu acho que eu detalhei isso mais objetivamente e fui colocando passo a passo, um plano de ação, passo a passo, para que é, tudo que pudesse ser favorável para essa transição, eu pudesse ter ele preparado. Questão emocional, questão familiar, questão financeira, questão, todas essas partes estruturais que seriam importantes para ter essa transição. Bom, é seguinte, Léo, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas o bom é que tem uns colegas aqui que alguma resposta talvez inspire ou vá fazer sentido para quem está nos acompanhando, né? No meu caso, quando eu senti não o ponto da virada, mas o ponto da necessidade de fazer a transição de carreira, era o meu estado atual. O meu estado atual, poxa, eu estou bem, estou feliz no que eu estou fazendo? Estou, mas eu quero algo mais. O que é que eu quero? Então, eu fui conhecendo coisas, ferramentas, experiências, passando por vivências diferentes, e que me atraiu muito essa questão de trabalhar com o ser humano, porque eu gosto do ser humano, porque eu acredito no ser humano. E só que antes disso eu comecei a me trabalhar o meu autoconhecimento. Então, no meu caso, foi muito isso. Claro que cada um tem uma história diferente, de trabalhar o meu autoconhecimento. A partir daí eu vi um mundo gigante assim de possibilidades de trabalhar nessa área. A partir do momento que eu fui usando as ferramentas em mim, me transformando, melhorando a minha vida, meus relacionamentos, minha comunicação e até meus sonhos sendo realizados, eu percebi, poxa, eu acho que isso poderia ser estar ao alcance de outras pessoas também. E como todo mundo sempre tive relacionamentos, família e amigos, pessoas que às vezes precisam de uma palavra, de um apoio. Então, foi nesse ponto, depois de me trabalhar, nesse ponto que eu pensei, poxa, eu quero trabalhar com isso também. Mas claro que eu não podia abandonar o que eu estava fazendo e que inclusive tinha formação e também gostava. Então, acho que o ponto de decisão foi, cara, eu acho que eu não vou fazer o que eu estou fazendo para o resto da minha vida. Então, uma pergunta que a minha primeira professora de PNL há 17 anos atrás, ela fez para mim, ela fez para a turma, eu achei bem interessante, ficou na minha cabeça, né? Imagine aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer, né? E que você faria de graça. É com isso que você vai ganhar dinheiro. É com isso que você vai viver a sua vida, né? E aí, claro, vem várias possibilidades na cabeça. E aí foi uma das coisas que foi o pontapé inicial para eu ter esse start, né? Esse começo de fazer, de pensar nesse planejamento para a transição. Não, eu acho que não serve de exemplo, mas aconteceu comigo, né?
A minha irmã, a gente morava, eu sou de João Pessoa, mas morava em Natal. Minha irmã morava em Natal também. Ela já estava no emprego, aparentemente, do nosso ponto de vista, estável, 5 anos. E de repente ela liga para mim, desesperada, porque acabou de receber a notícia de que tinha sido demitida. De uma hora para outra, fazendo um trabalho maravilhoso, excelente, não era redução de equipe, não era controle de gastos da empresa, não era nada, mas foi demitida. Então, até para acrescentar talvez mais um ponto a isso que o colega trouxe, é totalmente pertinente, porque acontece, e haja vista a pandemia, isso aconteceu com certeza com milhares de pessoas também, e os pontos que o Marcelo já trouxe que são importantes, eu acho que um que eu gostaria de destacar é a questão do feedback. Por quê? É você ter feedback constante. Então, você que é empregado, que é funcionário, que trabalha numa equipe, né? Porque para os líderes, para mim, isso já é quase que uma obrigação, trabalhar feedback. Dar e receber feedback para a equipe. O líder, né? Dar feedback, pedir feedback. E para quem é funcionário, empregado, colaborador, faz parte de uma equipe, é pedir feedback também. Ir atrás de feedback e perceber. Porque eu acho que um ponto que pode ser chamar a atenção é quando você não está recebendo feedback. Porque se alguém está te dando feedback, ó, teu trabalho está bom, ó, teu trabalho está ruim. Cara, eu sei que tu pode mais. Então, se você está recebendo feedback, qualquer tipo de feedback, porque para mim, para a gente aqui não tem feedback bom ou ruim, né? É só uma forma de avaliar. Se você está recebendo feedback, beleza, porque alguém está acreditando que você quer crescer. Mas eu não falo que isso é regra geral. Mas se você já está há muito tempo sem receber feedback, sem pedir feedback, isso talvez já seja um ponto de atenção. E aí vale as dicas que o Marcelo colocou também. Esteja sempre preparado para a mudança. O que eu acredito que eu posso acrescentar quando se fala de emoções e lidar com emoções, porque a resposta à pergunta é essa, né? Qual a emoção mais difícil de lidar? Isso depende de cada um. E acredito que depende também da fase da vida. Eu acredito que emoções como medo, eu tinha muito mais dificuldade de lidar quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? E hoje eu reconheço o medo, porque só tem coragem quem tem medo, né? E hoje, ao invés de ficar com medo, eu vou com medo. Então, continuo com ele, mas agora de forma consciente. Eu acho que isso é uma parte importante quando a gente fala de inteligência emocional. É reconhecer que toda emoção é válida, que toda emoção existe. E o que eu queria acrescentar, isso de forma didática, tá, gente? Sem ser muito restrito aí na parte mais científica, digamos assim, mas é a diferença de emoção e sentimento. Então, se você. A emoção, ela é algo que acontece muito no instante, de forma instantânea, como o colega aqui presente está falando. Então, acontece algo e eu fiquei surpreso. Acontece algo e eu tive raiva. Acontece algo e eu fiquei com medo. Ou acontece algo e eu fiquei alegre. Isso é emoção. A gente não tem controle. Ninguém tem controle sobre essas emoções. Sobre o sentimento, sim, porque o sentimento é o juízo de valor que você faz de forma consciente ou inconsciente com aquela emoção que você experimentou naquela circunstância, né? Então, por exemplo, você ficar alegre por um encontro romântico, e isso pode se transformar com o tempo em um sentimento que a gente pode chamar de amor. Né? Ou você ficar com raiva durante muito tempo de uma pessoa, de uma situação, isso pode se transformar num sentimento de ódio. Né? Então, aí eu acho que é outro ponto importante da inteligência emocional. É eu ter a clareza, o discernimento e esse conhecimento, essa informação, de que quando eu estou submetido à emoção, qual é o juízo de valor que eu faço dessa emoção e o que é que eu vou fazer. Porque emoção, da própria etimologia da palavra, é emoção, energia e movimento. Então ela tem que vir e passar. A alegria tem que vir e passar. A tristeza tem que vir e passar. O medo tem que vir e passar. Como o Dalton falou, toda emoção tem a sua utilidade. Então, mas ela vem e passa. E eu aprendo com ela. E aí sim, o juízo de valor que eu faço, consciente ou não, é o sentimento. É isso que vai perdurar. Eu acho que é outro ponto que eu poderia acrescentar da inteligência emocional. Eu gosto muito do termo, da definição de inteligência da filosofia, pelo menos onde eu aprendi um pouco de filosofia, que inteligência é você saber discernir entre o bom e o ruim e escolher o bom. Só que para eu discernir entre o bom e o ruim, eu tenho que ter clareza e parar e observar.
Então é isso que o Marcelo falou muito bem, os gatilhos. E o que o Dalton falou muito bem, reconhecer a emoção. Eu acho que isso é o primeiro passo. Outra coisa importante é a gente perceber que a gente está evoluindo de alguma forma. Então, hoje eu estou melhor do que ontem. Hoje eu estou melhor do que há 10 dias atrás. Então, como é que eu percebo que eu estou evoluindo? Quando eu era adolescente, por exemplo, e eu tinha raiva, muita raiva, eu fechava o meu punho e dava um soco na parede com toda a minha força para machucar a mão, para doer a mão. Essa era a minha inteligência emocional quando eu era adolescente. Isso não era bom para a parede e muito menos para a minha mão. Hoje, quando eu ainda tenho muita raiva e as técnicas que eu conheço não funcionam, eu vou correr no aterro do Flamengo. Então, assim, é melhor para a parede e melhor para o meu corpo. Então, aí eu já percebo, poxa, eu estou evoluindo, né? Então, eu acho que o que os colegas falaram é isso, é um passo de cada vez você perceber. Então, o primeiro passo é identificar. Quando um cliente chega para mim e diz, Wendel, toda vez que eu tenho raiva eu tenho esse comportamento, e esse comportamento é destrutivo e faz mal para mim, faz mal para as pessoas e faz mal para o ambiente. Você já está no primeiro passo. Pô, reconheceu que tem um comportamento que você quer mudar. Aí, vamos lá, o que é que está gerando isso? É uma determinada emoção. Segundo passo. Você já reconhece qual é a emoção? Beleza. E depois, qual é o gatilho? Como o Marcelo falou, o gatilho é importante. Eu estou num ambiente, eu estou bem, saio de casa, estou bem, entro num ambiente, poxa, alterou o meu mudou. Qual foi o gatilho que alterou o seu humor? Isso é que é inteligência, é você começar, no estado de presença, a ter consciência de como você estava antes e o que fez mudar. Foi algo interno, um pensamento seu? Foi você ver alguém? Foi uma situação? Foi alguma coisa que você viu ou ouviu? Alguma experiência? Então, a partir do momento que você identifica qual o comportamento que incomoda você que você quer mudar, qual a emoção que gera esse comportamento e qual o gatilho que gera a emoção, você já está dando um bom passo em termos desse autoconhecimento, dessa inteligência emocional. A partir daí, várias técnicas podem ajudar. Respiração, meditação, que não seja dar soco na parede, tá? Mas eu acho que correr na praia talvez seja uma dica melhor. Qualquer técnica pode ajudar. Agora, a nossa inteligência emocional começa pelo autoconhecimento. Bom, por que é tão difícil planejar, parar para planejar? Todos nós sabemos, ou quem não sabe, poderia conhecer e experimentar um pouco disso, a importância de planejar em tudo que a gente vai fazer na vida. E aí, claro que tem várias pessoas que dizem, mas eu não gosto de planejar, eu gosto de fazer tudo no improviso. Sim, e às vezes dá certo, e às vezes não dá. E às vezes planejar ajuda. Bom, como uma das minhas formações é de administrador, e eu trabalho com planejamento estratégico há muitos anos, e depois comecei, desde que eu fiz o primeiro treinamento de liderança para mim, que eu aprendi a fazer projeto de vida, e eu faço meu projeto de vida todos os anos, então já dá para notar o quanto que eu devo gostar de planejamento, né? Embora goste de coisas também no improviso, mas transição de carreira, mudança de emprego, mudança de cidade, como eu fiz, né, várias vezes, mudança de estado, para algumas coisas assim estruturais, a questão do planejamento me ajudou e eu acredito que ajuda. E hoje eu ajudo pessoas que querem, né, aprender como fazer esse planejamento. Nós trabalhamos com isso, né, de formas direta e indireta também. Mas respondendo à pergunta, o que que atrapalha? No meu ponto de vista, o que mais atrapalha as pessoas terem dificuldade de planejar, ou de querer planejar, ou de gostar de planejar, é o imediatismo. Então, hoje, a gente é, de alguma forma, muito estimulado a viver o imediatismo. Eu quero tudo para o agora, ou até para o ontem, se for possível. Então, é tudo muito rápido, né? A tecnologia facilita um pouco essa ideia. O que a gente vê na televisão, na mídia, na propaganda de uma forma geral, facilita muito essa questão do consumismo, do estar sempre comprando, trocando as coisas, né? E até no relacionamento, o Marcelo deu um exemplo muito real de como a gente vê o crescimento de um relacionamento, mas hoje em dia o que as pessoas querem é o contrário, é já se apaixonar, amar loucamente e aí já ficar junto e achar que isso, ou seja, não constrói o alicerce, não constrói a base de um projeto, de uma ideia, ou de um trabalho, ou de um relacionamento. Então, para mim, eu acho que o que dificulta mais é o imediatismo. E aí tem uma história engraçada para contar, porque uma vez em Natal eu estava caminhando na praia com um amigo,
E foi a primeira vez que a gente tinha feito. Tudo que eu aprendo, gente, tudo que eu aprendi para empresas, eu aplicava para pessoas. E tudo que hoje eu aprendo para pessoas, eu aplico para empresas, porque para mim, empresas são feitas de pessoas para pessoas. Então, e aí é uma mistura muito legal. E aí eu comecei a fazer planejamento estratégico de vida. Hoje o que já é comum, você vê no YouTube, na internet, todo mundo faz isso. Eu já fazia isso há 15 anos atrás. Planejamento estratégico, do jeito que a gente aprende análise SWOT, ambiente interno e externo, para a vida pessoal. Eu fiz isso com um colega, com dois colegas. Depois a gente foi caminhar na praia. E aí eu falando de coisas que eu queria para mim e coisas que eu queria para um ano, para 2 anos. Eu disse, caramba, como é que tu consegue pensar em um ano? Eu só consigo pensar na semana que vem. Se você me perguntar o que é que eu quero para o mês que vem, eu não sei. E aí foi que caiu a ficha dele, a questão desse imediatismo, né? E aí a gente percebe que numa vida de 80 anos ou até mais, né? Hoje em dia é mais comum. É, você pensa assim, poxa, eu quero realizar uma coisa, mas eu acho que isso vai demorar 3 anos. Não, 3 anos demora muito. Pô, mas se tu não der o primeiro passo agora, esses 3 anos vai ser muito maior, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É ter mais essa consciência do quanto o mediatismo te incomoda, né? Ou te atrapalha, ou te governa, e como reagir a isso de uma forma diferente, começar a pensar um pouco mais a longo prazo. Cada um tem uma experiência diferente. A minha experiência com a pandemia foi diferente. Primeiro fator, porque eu moro sozinho. E isso, para mim, foi complicado, porque eu gosto de estar junto com as pessoas, de tocar, de abraçar, de beijar. E a minha família mora no Nordeste, isso aí já é mais distante, mas a gente manteve contato, como mantém até hoje, por aplicativo de mensagem ou até videoconferência. Eu acho que eu passei a fazer mais videoconferência com a minha família de vez em quando também. Então, acho que é pouco como o Dalton falou. Para mim também foi assim. Eu acho que a pandemia, não posso generalizar, tá? Mas na maioria dos casos, enalteceu aquilo que já tinha dentro, né? Então, conheço pessoas assim que eu tive até a oportunidade de tentar contribuir, ajudar de alguma forma, amigos, colegas e clientes. E aí eu passei a fazer muito mais atendimento online também. Então, no começo da pandemia, eu me vi muito ocupado. Primeiro que eu também ainda estava na empresa, no teletrabalho, e a gente passou a dar aula online, fazer atendimento online eu já fazia, então eu me vi muito ocupado. Então, enquanto a ficha estava caindo para todo mundo, assim, o que é pandemia, o que é o vírus, o que é tudo isso, eu estava 100% ocupado. Eu acredito que depois que eu saí da empresa, depois que eu fiz a transição de carreira 100%, e e aí que foi que eu tive que me adaptar mais a essa realidade. O que eu fiz com isso, essa questão de morar sozinho, é de estar mais em contato com as pessoas. Às vezes mandava mensagem para um amigo, para uma amiga, para a família, talvez com maior frequência, para ter esse contato. A partir do momento que a gente começou a ter um pouco mais de flexibilidade para sair, eu que gosto de fazer coisas ao ar livre, à natureza, aproveitei com certeza a oportunidade para isso também. Mas aí eu gostaria de falar uma coisa interessante que talvez sirva de dica para alguém, né? Quem se identifica, né? Eu comecei, eu acho que isso aconteceu com a maioria das pessoas, né? Você começar a desenvolver novas competências e habilidades durante a pandemia. Nós tivemos que nos adaptar com formação de PNL online, por exemplo, aqui no INAP. Mas aí o que é que eu tenho que fazer? Tem um brinquedo, que é o brinquedo mais vendido do mundo, chamado Cubo Mágico, né? Foi muito vendido na década de 80, que eu sempre tive vontade de resolver aquele cubo quando eu era criança e nunca consegui. O que é que eu fiz na pandemia? Comprei ele pela internet, acessei vários tutoriais no YouTube, passei vários dias quebrando a cabeça até conseguir, né? Então, passei focado mesmo 2 dias para fazer, hoje eu consigo resolver em 2 minutos. E aí, para mim, é uma coisa interessante, porque é tipo um quebra-cabeça, né? Depois comecei a estudar pandeiro, a tocar pandeiro, né? Eu já toco violão, um pouquinho assim. Comecei a pandeiro. E agora eu tô com foco de começar a estudar espanhol também.
Eu acho que muita gente fez isso, pelo que eu conheço, pelo que eu vi, né, de aprender, fazer curso, outras coisas, mas de desenvolver alguma competência, alguma habilidade nova para ter um pouco de estímulo. E no meu caso foi muito voltado para a música, para o lazer também, para tentar complementar isso, né? Então, assim, eu acho que não tem regra, não tem fórmula, mas a minha dificuldade foi essa, do estar sozinho, e as estratégias que eu utilizei foram essas, né? De aumentar a frequência da comunicação com família e amigos, né? E desenvolver outras estratégias aí para desafiar a mente e aprender um pouco mais e se divertir também. 2022 ainda está muito incerto, né? Bom, no meu ponto de vista, e para muita gente também, ainda está muito incerto com relação bom, tem que levar em consideração a questão da pandemia, né? Então, questão da pandemia, questão do vírus, variante, vacinação, tudo isso ainda está muito incerto, haja vista que de vez em quando está tendo mudança. Então, penso eu, né, não sou nenhum especialista na área, mas acredito que até o final do ano essa questão da pandemia ainda vai ter desdobramentos, né? Eu acho que a gente ainda vai ter isolamento, né, cuidados, protocolos de segurança, máscara, essas coisas, eu acho que ainda vai continuar ao longo do ano aí. Espero eu de uma forma talvez mais positiva em termos de melhoria, assim eu quero crer. Ah, Especificamente no Brasil, a gente sabe que é um ano de eleição, então isso vai mexer um pouco também na questão das empresas, das economias, com perspectivas para 2023 em termos de candidatos, campanha eleitoral, isso influencia. Então, acho que tudo esses dois fatores, por si só, já vão influenciar um pouco aí na dinâmica do trabalho, do mercado do trabalho. Com relação à liderança, especificamente, eu penso que desde que eu saí da empresa, eu já percebi esse movimento muito grande no mercado em termos de investir nas lideranças. E aí, claro, por conta da pandemia e toda uma crise econômica mundial, as empresas tiveram que fazer um controle de gastos muito maior. Porém, o investimento na liderança sempre é necessário. Por quê? As empresas que acreditam em treinamento, elas adorariam treinar, acredito eu, muitas delas gostariam de treinar todo mundo. Se eu tenho retenção de gastos, se eu não tenho dinheiro para fazer treinamento, porque eu tenho que dar conta das coisas prioritárias e da área fim da empresa, pelo menos as lideranças eu preciso treinar, se eu não posso treinar todo mundo, para que ele seja um porta-voz ou um agente ali causador de uma possível mudança, né? Eu penso que a área de treinamentos é uma área que não tem como viver se ela, de alguma forma está fazendo. Ou está fazendo coach com a liderança, ou está fazendo oficinas de líderes, ou está fazendo cursos de formação de uma forma ou de outra, seja na área que o INAP oferece aqui ou em outras áreas também. Então, acredito que esse investimento das empresas nas lideranças vão continuar, porém, dependendo da economia e do mercado de trabalho, haja vista pandemia e eleição aqui no Brasil, tanto para esse ano, que é campanha, como para o próximo ano, que talvez seja aí com essa mudança ou não de governo, a gente não sabe, né? Eu acho que essas são as perspectivas. No sentido mais pessoal, eu acho que é tudo que a gente já falou aqui, né? De você começar a olhar para tudo isso e perceber, dentro dos seus valores, em princípio, aquilo que você talvez escolha começar a dar mais atenção, né? E talvez começar a fazer um pouco de planejamento, talvez começar a pensar no que você trabalha, é isso que eu quero trabalhar, como é que eu posso me preparar para algo maior, para algo melhor, como é que está a situação do meu trabalho, da minha empresa, será que é uma coisa estável? Eu estou recebendo feedback ou não? Faz muito tempo que eu não escuto feedback. Então, acho que tudo isso colocando no papel, trabalhando um pouco dessas perspectivas de um plano de ação, talvez possa deixar você mais seguro, mais segura, mais tranquilo, talvez com menos ansiedade. E estamos aqui para contribuir, colaborar, o que quiser crescer e evoluir de alguma forma. Eu estou nessa caminhada ainda, não estou nem de longe perto de onde eu quero, mas a gente está sempre evoluindo. Hoje eu acho que eu estou melhor do que ontem.